Muito bem, vamos lá. Pronto. Aulas ao vivo, mão na massa, live número 16. Como usar a função de distribuição de água do Raycad. Algumas vezes eu já passei por essa função aqui em outras lives, só que a live não era mostrar como é que funciona, nem destrinchar aquela janela de distribuição, né? As nossas aulas eram de outros assuntos e eu estava usando o Raycad como uma ferramenta. Então eu vi a necessidade, muitas pessoas me perguntando sobre algumas funções dele, o que é isso, o que é aquilo. Então é legal a gente fazer uma live aqui. Nossa função aqui hoje é entender aquela janela. Todos os botões que tem para clicar, o que são aqueles botões, para que serve, onde que eu clico, onde que eu não clico, para que eu clico, tá? Mas vamos lá. Nossa missão hoje é entender essa ferramenta. Essa ferramenta, ela usa 3 parâmetros. Primeiro, né, para que é essa ferramenta de distribuição? É para você avaliar a distribuição de água do projeto. Mais precisamente, a uniformidade de distribuição de água do projeto. E isso é importantíssimo. Inclusive, hoje eu tive a ideia de talvez começar a colocar também, a nível de orçamento, um densograma, mostrando para o cliente ali que houve um pré-estudo sobre a uniformidade de distribuição de água. Isso dá um pouquinho mais de credibilidade ao seu orçamento, né? Que não é, você não está simplesmente colocando preço para fazer um serviço. Você está avaliando ali as melhores condições, a maior eficiência possível da distribuição de água no projeto. Isso gera uma credibilidade, uma autoridade diante do cliente ali que você sabe o que está fazendo. Você tem conhecimento técnico para fazer um serviço de qualidade, né? Então, tudo que nós vamos fazer aqui, o objetivo é gerar 3 coeficientes. O Cook, que nas nossas literaturas trata-se como Cook, que é coeficiente de uniformidade de Christensen, mas no Raycad ele abrevia para CU, mas é o mesmo coeficiente, tá? Ele tem também o DU, que nas literaturas a gente vai encontrar como CUD, coeficiente de uniformidade de distribuição, e o SC, que é uma abreviação que é coeficiente de agendamento ou coeficiente de programação, tá bom? E ele gera 3 informações. E essas informações, o que a gente faz com essas informações, né? A gente pega uma tabela onde a gente joga essas informações para analisar e definir se o projeto está com uma distribuição excelente, se está bom, se está razoável, ruim ou inaceitável, né? A gente tem que estar de bom para excelente. E hoje eu estava pensando num detalhe que ainda é um pouco mais agravante para nós. Por quê? Essa tabela de referência aqui é do professor Everardo Montovani. Tem até a referência dele aqui, ó. Montovani 2001. E eu tenho a ligeira impressão que isso aqui é baseado esses critérios foram baseados em irrigação agrícola. E nós sabemos que para irrigação, para paisagismo, o critério ainda é maior ainda. De uniformidade, você requer uma uniformidade maior ainda. Então, o que eu estou querendo dizer? Você olhando para a irrigação, às vezes você tem um valor de coeficiente, você tem um Cook, por exemplo, você tem um valor de Cook que para irrigação agrícola, ele é bom. Mas esse mesmo coeficiente, se você levar para irrigação de paisagismo, ele não seria bom, ele seria razoável. Porque a régua de medida da irrigação para paisagismo, ela está mais acima do que a régua de parâmetro da irrigação agrícola. Entendeu? Nunca discuti isso, isso me ocorreu hoje, nunca discuti isso com o professor Montovani, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tocar nesse assunto com ele. Porque eu imagino que esse experimento aqui que gerou essa tabela foi baseado mais em irrigações agrícolas. Então, o que é bom para irrigação agrícola não necessariamente vai ser bom, vai ser classificado como bom para irrigação de paisagismo, tá? Mas então, o que isso nos leva na prática? De bom para excelente, de preferência excelente, né? Que os seus coeficientes, na hora que você faz lá a análise e gera os coeficientes e joga aqui nessa referência aqui, que o seu valor esteja classificado pelo menos como excelente. Aí você tem uma garantia maior de que o seu projeto está com alta uniformidade de distribuição de água. Então deixa eu fechar aqui essa pequena apresentação. E antes de nós iniciarmos aqui, eu já tinha feito
uma pré-locação aqui só para nós ganharmos tempo, tá? Que nossa aula não é sobre locação, nem avaliação de projeto. Nossa aula é sobre entender a ferramenta, como eu já disse, né? Eu vou, inclusive, seguir o manual. Aqui, ó. Nós vamos seguir no manual aqui, lendo o manual e fazendo na prática. Deixa eu aumentar o zoom aqui para melhorar. Ok? Inclusive, as aulas do software Recad, que dentro do SEAGE nós temos um curso do Recad, que é esse software que nós estamos utilizando hoje, e temos outro curso também, que é do Pro Contract Studio. E esses cursos estão dentro do SEAGE. E as aulas do Pro Contract Studio são todas assim também. A gente vai destrinchando o manual e botando a mão na massa. Então, essa aula aqui hoje é muito semelhante às aulas que você vai encontrar lá no curso do Pro Contract Studio. Tá bom? Então, vamos lá. O comando de distribuição criará um densograma das zonas de aspersores selecionadas, exibindo a cobertura. O comando permitirá calcular a distribuição de uma única zona, várias zonas ou todo o projeto. O comando lê o layout dos aspersores a partir do projeto, sem restrições quanto à alocação dos splinters. Então, o que ele está dizendo é que ele vai fazer isso aqui, ó. O caminho é esse aqui. Recad, cálculos, irrigação, distribuição. Tá? Esse é o caminho. Aí ele abre essa janela. Eu tenho que estar, pelo menos, com a alocação dos emissores de água e setorizado. Eles têm que estar dentro da zona. Tá? Porque só depois que eles estão dentro da zona que os setores aparecem aqui. Ó. Tá? Então, esse primeiro parágrafo que nós vemos aí no manual, ele está dizendo isso aqui. Ó. Na hora que nós vamos fazer passo a passo, deixa eu jogar logo o densograma. É isso aqui que ele está chamando de densograma. Tá vendo? Ó, tem um primeiro quadrado aqui, um primeiro quadrado e um terceiro retângulo. É exatamente essas áreas aqui. Ó. Esse primeiro quadrado é esse aqui é esse, e esse retângulo é esse. Então, é isso que nós acabamos de ler no manual. Ó, o comando de distribuição criará um densograma das zonas de aspersores selecionados. Por que ele criou tudo? Porque eu selecionei todos os setores aqui. Ó. No caso aqui nós temos 10 setores. Eu selecionei todos os 10 aqui, por isso que saiu o densograma de todos. Se eu não tivesse selecionado todos, se eu tivesse selecionado só 2, por exemplo, vou selecionar só 4, que é desse primeiro quadrado aqui. Ó. Vou selecionar só 4, pedir para calcular. Olha lá, tá vendo? Me mostrou só o primeiro quadrado. O comando permitirá calcular a distribuição de uma única zona, ou seja, eu posso selecionar uma zona apenas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a zona 1 e peço para calcular. Ó, ele calculou só a zona 1, que no caso é a nossa zona 1. É essa aqui, ó, esse primeiro quadrado, esses 5 primeiras pessoas aqui em cima. Ó. Aqui é a zona 1. Ó. Esses 5 primeiros aqui em cima. Tá aqui, ó, só eles, porque eu selecionei aqui somente a zona 1. Vamos lá, o que mais que ele fala? Uma única zona, várias zonas ou todo o projeto, tá? O comando lê o layout dos aspersores a partir... Ok, isso aí nós já lemos. Vamos lá. Além disso, o comando de distribuição calculará a distribuição a uniformidade de distribuição, que é o DU. Nas literaturas a gente encontra como CUD, né? Que é o uniformidade de distribuição, o coeficiente de uniformidade Christensen, que eu falei com vocês que é o Cook, mas ele chama de CU, e o coeficiente de programação, que ele chama de SC, que são as abreviações de coeficiente de programação em inglês, tá? O comando também calcula a área de cada zona, a taxa de precipitação. Você pode colocar todas as informações na tela de desenho em um formato de tabela. A gente vai fazer isso na prática, tá? Então ele está aqui, ó. Aí ele está falando aqui como é que você faz, ó. Para calcular a distribuição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no menu Cálculos, depois clicar no menu Irrigação, depois clicar em Distribuição, aquele caminho que nós já fizemos lá para abrir a janela, né? Ó, selecione a fonte de água ou o número de zona para calcular clicando na caixa de seleção à esquerda de cada fonte de água. No caso, fonte de água é se eu tivesse mais de uma fonte de água. Tivesse 2 conjuntos motobomba, ou parte da irrigação vem do conjunto motobomba, outra parte vem direto do hidrômetro. Normalmente a gente tem só uma fonte de água, né? Então, isso que ele está dizendo está aqui do lado esquerdo. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui, ó.
Isso que ele está dizendo é essa coluna aqui da esquerda, que são as zonas, tá vendo? Aqui são as zonas. Então, o que ele está dizendo aqui no manual? Selecione cada fonte, no caso aqui é uma só. Esse primeiro número que aparece aqui, ó, tá vendo que aparece dois números? 1-1. O primeiro número aqui, número 1, é referente à fonte de água. Como só tem uma fonte de água, só tem um conjunto motobomba, então só vai aparecer o número 1. Se eu tivesse um conjunto, um segundo conjunto motobomba, aí esse primeiro número aqui ia começar a aparecer o número 2. Mas como nós não temos, vai ficar só no 1. E o segundo número aqui é referente ao setor, tá? Então, por exemplo, 1-1 é a fonte de água número 1 e o setor número 1. Por isso que o primeiro número 1 que se repete, porque é tudo uma fonte só, é um conjunto motobomba só. O que vai variando são os setores, tá? Selecione cada fonte de água ou número de zona para calcular clicando na caixa de seleção. Então, essa caixa de seleção é isso aqui, ó. Aqui é a caixa de seleção. Eu clico aqui para me dizer para ele quem que eu quero que ele calcule. Eu posso clicar em um por um de forma personalizada. Selecionar a fonte de água, número de zona, tal. Clicando na caixa de seleção de cada fonte, número de indicação da zona. Clique em cada seleção com o botão esquerdo do mouse até que uma marca de seleção apareça na caixa. Uma zona que não foi selecionada não será calculada, tá? Então, se eu deixei alguém sem selecionar aqui, ele não vai calcular aquela que eu não selecionei. Você pode selecionar todas as zonas de uma vez, pressionando o botão direito do mouse e clicando em verificar todas as zonas no menu pop-up resultante. O que ele está dizendo é isso aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito aqui. Esses dois primeiros elementos aqui, que inclusive está apagadinho, por quê? Seria fonte de água. Eu selecionar todas as fontes de água ou desmarcar todas as fontes de água. Então, ele nem dá essa opção porque você só tem uma fonte de água, né? Mas as zonas não. Como eu tenho vários setores, tenho 10 setores, ele me dá a opção que é marcar todos os setores ou desmarcar todos os setores. Ó. Aí ele diz aqui agora, ajuste o WTF. O que é o WTF? É isso aqui, ó. Já está no zoom, né? Já está no zoom. O WTF é isso aqui, ó. E tem um sinal de porcentagem aqui. O que é isso, hein? Vamos ver o que é isso? Olha lá, o que o manual diz que é isso? Isso é a porcentagem do fator de tempo de irrigação. Então, é uma abreviação aqui. No caso, é o fator de tempo de irrigação. Em porcentagem, né? Para que serve isso? Para cada zona, se necessário. Olha só. Então, para que serve isso e quando que eu vou usar isso? Você está falando assim, ó, ajuste, mas espera aí, se necessário, tá? Vamos entender? Então, vamos abrir um parênteses aqui. Quando eu trabalho com sprays, eu não preciso me preocupar com aquilo ali, é tudo 100%. Esse percentual aqui, ele se refere ao tempo de funcionamento do setor. Tá? É o tempo quando você tem que mexer no tempo de funcionamento para equilibrar a precipitação. Tá? Em spray, isso não é necessário, isso nunca vai acontecer. Porque os bocais dos sprays estão todos calibrados. Então, se você está trabalhando com o spray, você não precisa se preocupar com aquilo lá. Deixa tudo 100%. Agora, quando é rotores, aí eu tenho que me preocupar dependendo da situação. Qual situação que seria essa? Por exemplo, aqui eu fiz uma alocação. Deixa eu tirar o zoom. Vamos lá. Eu fiz uma alocação com 5.000 plus. Tá? Esses bocais do meio aqui, ó, nós temos 2, 4, 6. Nós temos 6 bocais aqui que eu coloquei o bocal número 5. Tá? Aí eu tenho 2,90 graus do lado de cá, que eu não coloquei o bocal 5, coloquei o bocal 2,5. Por quê? Porque eu estou considerando funcionar esse bocal aqui, esse aspersor 90 graus, junto com esse aqui 180. Então, se eu tenho no mesmo setor aspersores com ângulos diferentes, eu tenho que mudar o bocal. Não pode ser o mesmo bocal. Isso para quê? Para mim equilibrar a intensidade de aplicação entre eles. Vamos supor que esse bocal aqui, o 180, ele tem uma intensidade de aplicação, ele tem o bocal 5, tá? O bocal 5, vamos para arredondar aqui e facilitar as contas. Vamos supor que ele tem uma vazão aqui de 1 metro cúbico por hora, é um pouquinho mais, só para facilitar a conta, tá? Ele tem uma vazão de 1 metro cúbico por hora e está trabalhando 180 graus. Esse 90 graus aqui, se eu colocar o bocal 5 com a mesma vazão, a intensidade de aplicação dele vai ser o dobro. Por quê? Porque a intensidade de aplicação é o volume de água que ele joga por área. É a vazão sobre área. A conta é essa. Vazão sobre área que ele representa.
Só que a área que o 90 graus representa é metade da área do 180. Então ele não pode ter a mesma vazão. Porque se eles tiverem a mesma vazão, porém o de 90 graus está atendendo metade da área do 180, a intensidade de aplicação dele vai dobrar, porque é vazão sobre área. Então, a título de exemplo, se esse 180 aqui tiver uma intensidade de aplicação de 10 milímetros por hora, o 90 graus aqui vai ter uma intensidade de aplicação de 20 milímetros por hora. E se eles estão ligados no mesmo setor, eu não posso deixar isso acontecer, porque senão vai encharcar o de 90 graus. A intensidade de aplicação dele é o dobro. Então, quando eu ligo no mesmo setor, ângulos diferentes, quanto mais os ângulos vão diminuindo, eu tenho que diminuir a vazão também, para compensar que ele está diminuindo a área, para mim equilibrar a intensidade de aplicação, tá? Então, quando é nessa situação também, não precisa se preocupar com aquele WTF, não precisa se preocupar com ele. Por quê? Porque se você já ajustou isso no bocal, e eles vão funcionar ao mesmo tempo. Se eu programar aqui para funcionar 10 minutos, esse 180 graus e esse 90 graus vão funcionar 10 minutos, porque eles estão no mesmo setor. Tá? Então, se necessário, é aqui que acontece. Ó. Vamos supor, aí tem um detalhe. Ó. Observe que quando eu diminuo o bocal, né? Aqui está no bocal 5, aqui eu coloquei o bocal 2,5, para me equilibrar a intensidade de aplicação. Só que quando eu diminuo o bocal, eu diminuo a vazão. E o problema é que eu diminuo o raio. Olha onde é que essas pessoas estão jogando agora, ó, esse de 90 graus. Ele não está jogando no pé do outro lado, Não tá vendo? Esse 180 aqui tá, ó. Esse aqui tá jogando lá no pé do vizinho dele, lá do outro lado. Mas o de 90 graus, ó, já não jogou. Ele cerrou aqui, ó, bem antes de chegar no pé do outro. Tá? O que eu poderia fazer para que essas pessoas que jogassem lá do outro lado também? Manter o bocal 5. Porque ele tem um raio que atinge lá do outro lado. Eu posso fazer isso? Posso. Eu fiz o lado de cá aqui, ó. Esse bocal aqui, ó. Deixa eu arredar para cá que eu estou um pouquinho na frente. Ó. Esse bocal aqui é o mesmo bocal. Bocal número 5. Esse 90 graus aqui, ó. Aí ele está jogando lá no pé do outro. Tá vendo a projeção do raio dele aqui, ó? Ele está jogando lá no pé do outro. Eu não perdi em nada em raio, tá? Só que qual é o problema? Eu posso fazer isso? Posso. Desde que eu não ligue esse no mesmo setor desse. Se esse aqui, por exemplo, é o setor 9, igual é aqui, ó. Aqui é o setor 9, tá de cabeça para baixo, tá? Mas é o setor 9. Esse aqui, ó, é o setor 10. Então, recapitulando. Se eu uso o mesmo bocal em aspersores de ângulos diferentes, posso, desde que eu não ligue no mesmo setor. Por quê? Porque agora eu corrijo no tempo. Aqui vai continuar tendo vai ter o dobro da intensidade de aplicação, esse de 90 graus aqui. É aquilo que eu já expliquei. Então, tem o mesmo bocal, tem a mesma vazão. Os dois têm a mesma vazão. Porém, o de 90 graus está atendendo metade da área do 180. Então, se a intensidade de aplicação é vazão sobre área, e eu peguei a área aqui desse 90 graus e dividi pela metade, a intensidade de aplicação vai dobrar. Aí como que eu ajusto isso? No tempo de funcionamento. Por exemplo, nesse caso aqui, a título de exemplo, né? Nesse caso aqui, vamos supor que o 180 graus aqui, ele está com uma intensidade de aplicação de 10 milímetros por hora. Tá? 10 milímetros por hora. Esse aqui vai estar o dobro, vai estar quanto? 20 milímetros por hora. Na prática, como é que eu corrijo isso? Esse aqui do canto de 90 graus vai ficar ligado a metade do tempo desse 180. 50%. Se esse aqui, para irrigar legal aqui, ele fica ligado, por exemplo, 20 minutos, esse 90 graus do canto aqui vai ficar ligado 10 minutos. Porque ele tem o dobro da intensidade de aplicação. Aí a gente faz muito isso em quadra, já foi até assunto de live nossa, em quadra de tênis. A gente trabalha tudo com o mesmo bocal. Aí o 180 do meio é um setor, o 290 do canto é outro setor e 290 do outro canto é outro setor. São 3 setores. Tudo com o mesmo bocal. Pode. Eu não estou ligando no mesmo setor. Eu tenho um setor com 290, eu tenho um setor com 180 e eu tenho outro setor com 290. Aí na prática, como é que você corrige? Tempo de funcionamento. O do meio 180 sempre vai dar o seu dobro do tempo de funcionamento dos do canto. Aí nesse caso aqui, ó, é isso aqui que eu tenho que falar para ele, que esse setor aqui vai funcionar metade do tempo desse aqui. E lá,
Ó, ajuste o WTF se necessário. Então, o setor 10, eu tenho que dizer para ele, assim, olha, ele está aqui com o mesmo bocal que o setor 9 aqui, mas é outro setor. Ele sabe que é outro setor, tá? Ele sabe. Mas eu estou falando com ele, ó, o tempo de funcionamento dele vai ser metade desse aqui, tá? Vai ser 150%. O tempo que funcionar esse 180 aqui, o setor 9, o setor 10 aqui, vai funcionar metade do tempo. Isso para quê? Isso para ele corrigir. Então, ó, desses aqui, ó, aqui eu falei pra vocês, spray não precisa, aqui é tudo spray, tudo bocal 15, tá? Aqui é tudo spray, aqui é rotor, bocal, as pessoas 5000 plus, tá? Então, desses 10 setores aqui, o único que eu preciso ir lá e falar para ele que o tempo de funcionamento vai ser a metade é o setor 10. Porque ele está com o mesmo bocal desse 180, mas não pertence ao mesmo setor e vai funcionar metade do tempo. Então, ó, eu tenho que vir aqui no setor 10, então zoom aqui. Eu tenho que vir aqui, ó, clicar nesse 100 aqui, ó, e falar para ele que é 50%. Pronto. Só isso. Aí ele já corrige. Se eu não fizer isso aqui, ele vai dar erro. Ele vai falar que está muito desuniforme. Ele vai falar que está morando demais no lugar porque ele vai achar que vai funcionar no mesmo tempo. Aí ele vai dar o seu erro aqui. Ó, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma simulação aqui. Ó, vamos deixar aqui 100%. Ó, 100, tá? E vamos pegar aqui só os setores ali dos rotores, tá? Vamos tirar todos os 8 primeiros setores aqui. Que os 8 primeiros setores são esses sprays aqui, ó. Esses dois primeiros quadrados aqui, opa, ó. Esses dois primeiros quadrados aqui é setor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 9, 10, tá? Então, eu vou tirar os 8 primeiros aqui e vou deixar só o setor 9 e 10, que são os rotores ali. E vou mandar ele calcular, tá? Vamos ver qual que vai ser os resultados aqui, ó. Ó, aqui ele mostra, na hora que eu clicar ele vai mostrar. Mas aqui ele mostra o setor e aqui embaixo ele mostra os coeficientes que eu falei com vocês, ó. O CU, DU, SC, tá? Ó, vou mandar ele calcular. Eu clico aqui, ó, calcular, tá bom? Então ele calculou, tá calculando, calculou. Deixa eu aumentar o zoom, tá? Olha só, ele deu um CU aqui de 92, um DU de 85 e um SC de 1.35, tá? Aqui ele mostra as informações mais detalhadas dos setores, ó. Aqui, ó, zona, no caso, setor 9 e setor 10. Aqui ele mostra o WTF, que a princípio está 100% dos dois. Aqui ele mostra a área de cada setor está jogando água. Aqui ele mostra a vazão original. E aqui a vazão alterada se eu tivesse mexido no WTF. Mas como eu não mexi, então a vazão original é igual à vazão do WTF. Que no caso aqui, o setor 9 é 8.08 e o setor 10 é 2.31. Tá? E aqui embaixo ele mostra a precipitação média. No caso, o setor 9, 13.67 e o setor 10, 18.75. Tá? Não se preocupa a princípio com esses valores, não. Tá? Esses valores nós vamos ver depois, mas estou só mostrando o que ele dá de informação. E aqui embaixo ele deu as informações. Esse aqui nós vamos olhar. Ó, o CU, DU, SC. Esse aqui nós vamos comparar, tá bom? Guarda aí, ó, 82, 85 e 1,35. Se eu vier aqui agora e ajustar isso aqui, ó, e falar para ele, ó, não, pera aí, o setor 10 é só 50% do tempo de funcionamento, tá? Comparado com o 9 aqui, é só 50, beleza? Aí vou mandar ele calcular de novo, tá? Tá ali, vamos ver as mudanças que vai ter ali, ó, 82, 85 e 1,35. Vamos lá? Tá calculando. Olha para quanto que foi. 95, 95 e 1.2. Entenderam? Entenderam a função do WTF? Quando se fala no manual, né? Ajuste o WTF, mas se necessário. Então vamos lá. Então vamos continuar no manual aqui. Ele vai seguir no manual e botar a mão na massa. Tá? Ó. Então isso aqui nós entendemos. Ó. Ajuste o WTF para cada zona, se necessário. Aí nós entendemos quando que seria necessário. Ative ou desative a configuração escala azul, clicando na caixa de seleção, que é aqui, ó. Escala azul, tá vendo?
eu posso habilitar ou desabilitar isso aqui. Se eu deixar habilitado, ele vai mostrar onde tiver mais azul mais escuro, é onde cai mais água. Onde tiver mais esbranquiçado, onde cai menos água. Se eu tirar isso aqui, ele muda onde é branco para vermelho. Tá? Onde tiver mais azul, cai mais água. Onde tiver mais vermelho, cai menos água. Ele muda aqui o padrão de cores. Eu prefiro deixar no azul, tá bom? Azul e branco, do que azul e vermelho. Vamos lá. Se a escala de azul estiver habilitada, as áreas mais secas aparecerão em branco, com as áreas mais úmidas aparecendo no tom de mais escuro de azul, né? Se a escala azul estiver desativada, as áreas de aplicação mais secas aparecerão em vermelho e as áreas mais úmidas aparecerão em azul. Se você definir, você pode definir a cor do fundo do histograma para branco ou preto. Aí já seria aqui, ó. Vou dar um zoom de novo aqui. Aqui, ó. Eu posso definir o fundo, se eu quero branco ou preto. Eu normalmente deixo branco, tá? Clique no menu suspenso, cor de fundo, e clique na seleção de cores, uma vez com o botão esquerdo do mouse, tá? Para fins de cálculo de uniformidade de distribuição, que é o DU, no menu suspenso DU, do mais baixo, selecione o trimestre mais baixo, 1/4, ou metade mais baixa, meio. Vamos entender o que é isso aqui? Ele está dizendo com referente a isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse DU aqui, qual que é o fator? Tá vendo? Qual que é a referência mais baixa? Eu tenho a opção aqui de deixar meio ou 1/4. Tá? Eu já adianto para vocês que eu deixo 1/4. 1/4 vai ser mais restritivo. E eu vou explicar para vocês aqui o que significa isso. Isso aqui, ó, essa alteração aqui, se eu vou deixar meio ou se eu vou deixar 1/4, ele interfere somente e diretamente no DU. É só nisso que ele mexe. Tá? Se eu alterar ele de 1/4 para meio, o que vai mudar é o DU. Quer ver? Ó? Deixei ele 1/4, né? Vamos calcular. Quanto foi o DU? Ó, tem que selecionar a zona, peraí. Eu selecionar duas zonas aqui. Ó. Vou deixar 1/4 e vou pedir para calcular. Vamos ver para quanto foi o DU. Olha lá. O DU está em 92,38. Tá? Guarda esse número aí, ó. 92,38, o primeiro 95 e 1,2. Se eu mudar aqui para meio, ó, só o DU que vai mudar, observa, ó. Aumentou para 95. Ele aumentou, tá vendo? Aqui manteve os 95, já estava. Aqui manteve 1,2. Então, o 1,4 é mais restritivo. E eu vou explicar por quê, tá? Então, eu normalmente deixo em 1/4, que é mais restritivo. O meu projeto, a minha régua de critério de uniformidade de distribuição, ela vai subir. Igual eu já mencionei com vocês, inclusive, aquela questão da minha tabela de referência, depois que eu comparo os valores de DU e CU, eu comparo com a planilha lá do professor Everardo. E eu suspeito que ela foi toda baseada em irrigação agrícola. É um fator a mais para que eu seja mais restritivo aqui. Então, eu sempre uso o mais restritivo. Agora, vamos entender. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses e explicar para vocês como é que é calculado o DU. E o que muda se eu deixar meio ou se eu deixar 1/4. Que no caso, eu sempre deixo 1/4, que é mais restritivo. Vamos supor que eu peguei lá 100 amostras. Vamos fazer no Excel aqui, ó. Vamos organizar nossa mente. Vamos supor que a gente fez a nossa amostragem lá de 100 pontos. Foi feita a simulação, tá? Colocou as pessoas lá, alocou as pessoas, espaçamento, tal. E o programa, não só o programa, mas como também faz essa avaliação em campo, que essa avaliação também é feita em campo. Não sei se vocês já viram, coloca vários copinhos assim distribuídos e põe as pessoas a funcionar, né? E vai coletar ali naqueles copinhos a precipitação daquelas pessoas. Aí, vamos supor, para título de facilitar o nosso exemplo aqui, que você fez 100 amostragens. Você pegou 100 copinhos, colocou irrigação para funcionar, distribuiu 100 copinhos lá, pegou 100 copinhos, cada um com um volume de precipitação, tá? Como é que é calculado o DU? Dessas 100 amostras, você vai pegar as 25 menores. Por isso que é 1/4. Quando eu falo assim, não, eu vou usar 1/4, significa o quê? Eu vou pegar as 25 menores. Aí eu vou tirar a média, que caiu nos 25 menores. Então, pega os 25 menores e tira a média. Vamos supor, a título de exemplo aqui, que deu, sei lá,
6 milímetros, tá? E aí eu pego esse 100 e faço a média também. Vamos supor que na média do 100 deu 10 milímetros. Claro que aqui vai ser menor, né? O 6 ali vai ser menor, né? Vai ser menor. Então, é essa a conta que se faz. Eu pego o 100, as 100 amostras, pego todo o volume e faço a média. Vamos para o nosso exemplo aqui, coletamos os 100 copinhos, somamos tudo dividimos por 100. Aí nós tivemos uma média. Qual que foi? Foi 10 milímetros. Aí não vamos pegar todos os 100, não. Vamos pegar os 25 menores. Pegamos os 25 menores, somamos tudo e dividimos por 25. Ou seja, fizemos a média aritmética, né? E deu 6. E agora o que se faz? Compara o 6 com o 10. Compara a média dos 25 menores com a média de todos. Na verdade, divide, né? Como que é feita essa comparação? Divide, ó. Divide o menor pelo maior. E dá uma porcentagem aqui. Se eu multiplicar por 100, deu-lhe 60%. Nesse exemplo nosso, o DU, ou o CUD, é o CUD, né? Ou o DU, que o Eurocad chama, seria 60%. Para esse exemplo nosso, com esses valores que nós jogamos aqui. Entenderam? Então, vamos supor que esses 25 menores, a média deles não deu 6, não. A média deles deu 8. Olha o que acontece. O meu CUD aumentou para 80%. E quanto maior essa porcentagem, melhor. Reflete mais uniformidade de distribuição de água. Ou seja, a média, olha, você precisa dizer como é que faz sentido. A média dos menores está mais próxima do que a média geral. 8 está mais próximo de 10, não tá? Então, por isso que o meu coeficiente lá aumenta. Opa, meu coeficiente aumentando, beleza, eu quero que o meu coeficiente aumenta. Eu quero que o meu CUD aumenta. Vamos supor que a média dos menores não deu 8, não, deu 9. Aumentou para 90. 90% de CUD. Estou chegando aqui no patamar de excelência. Agora, se em vez de, olha só como é que se em vez de eu pegar, aí eu estou pegando um quarto. Eu selecionei lá no programa que eu estou pegando um quarto. O que eu estou dizendo para ele? Estou pegando os 25% menores. Tá? Se eu selecionar meio, nesse exemplo nosso eu estaria pegando quanto? Eu estaria pegando 50. Quando eu pego 50, o que acontece? Eu estou pegando mais amostras. Aí eu diluo. A diferença. Eu fico menos criterioso. Vamos supor que, assim, vamos extrapolar aqui, né? Vamos supor que em vez de 50%, eu pegar 100%. Aí a média vai ser uma igual a outra, não me diz nada. Ele está falando aqui que a uniformidade é 100%, e não é. Então, quanto menor a minha amostragem dos valores inferiores, mais criterioso eu estou sendo. Mas ele nos dá só duas opções. Ou 25%, ou 50%. Que no caso lá é um quarto ou meio, tá? Na prática, quando o pessoal faz esse experimento na prática, normalmente se considera 25% para esse cálculo aqui. E aqui, inclusive, ele mostra o número de amostras, tá vendo aqui, ó? Aqui é o número de amostras, ó. Então, nessa simulação que eu pedi para ele fazer aqui, ó, aqui está o número de amostras, ó. 4.587 pontos, tá vendo aqui? É o número de amostragem dele. Aí ele está pegando as 25% das menores taxas, porque cada ponto desse aqui, ó, olha só, cada ponto que eu movimento o mouse aqui, ó, deixa eu mudar para cá. Pera aí, deixa eu tirar o zoom que acho que vai ficar mais fácil. Ó, tá meio pequenininho, não dá para vocês verem, mas aqui, ó, aqui ele me dá um valor aqui de milímetros por hora. E eu vou movimentando o mouse aqui, ó, dentro da área aqui do azul, e cada lugar que eu paro o mouse, ele me dá um valor ali de precipitação. Por exemplo, aqui tá dando, ó, 11.5. Ó, se eu pegar um lugar mais branquinho aqui, ó, 11.4. Se eu pegar um lugar mais escuro aqui, ó, azul mais escuro, ó, já foi para 15.9. Tá vendo? Cada área desse aqui, esse quadradinho aqui, não sei se dá para vocês verem, deixa eu aumentar o zoom que vai dar, ó. Tá no quadradinho aqui, é o lugar que tem a menor precipitação. Ó, 9.9 aqui dentro. Então ele fez, para essa simulação aqui, ele fez 4.587 amostragens. Aí ele vai somar todos esses valores aqui, dividir, vai ser a média aritmética, né? Vai somar todos esses valores de precipitação de cada ponto desse, dividir por 4.587. Aí vai pegar os 25
menores, vai fazer a média também e vai comparar a média dos menores com a média geral para chegar no DU, que no caso aqui ele está dando de 95%. Ok? Então vamos seguir o nosso manual aqui. Vamos lá o que mais que ele vai falar. Para fins de cálculo do coeficiente de agendamento, que é o SC, em área SC porcentagem, insira um valor de 1 a 10 na caixa de texto ou utilize os botões de seta para a esquerda ou para a direita. O que ele está dizendo agora, o SC, é isso aqui, ó. Esse valor aqui, ele varia de 1 até 10, tá? Eu também uso o mais criterioso, que no caso é o 1. Eu trabalho aqui todos os dois elementos aqui, ó. E esse aqui, ele vai atuar somente e diretamente aqui no SC, ó. Tá vendo que aqui está 1.2? Ó, vamos calcular aqui com o valor de 1%. 1% está aqui o SC de 1.2. Vou pedir para calcular, que eu não sei se estava com 1. Ó, 1.2. Na hora que eu mudo aqui para 10, ó, vou pedir para calcular de novo. O CU continua a mesma coisa, o DU continua a mesma coisa. O único elemento que vai mudar é o SC. Observa, eu mudei aqui para 10. Só o SC que vai mudar, ó. Ó, ele foi para 1.08. Ele ficou menos criterioso, tá vendo? O que significa? Vamos explicar o que significa esse SC. Eu tenho que explicar, né? Esse SC significa, em porcentagem, o tanto que eu tenho que aumentar o tempo de irrigação para que toda a área receba pelo menos a lâmina mínima. Então, quanto maior esse SC, pior. Vamos supor que eu tenho um SC ali de 1.20. Aí eu vou pegar o meu tempo de funcionamento. Qual que é o meu tempo de funcionamento para me atender a área? Vamos supor que seja 10 minutos. Só que eu estou com um SC de 1.5, por exemplo. Eu tenho que pegar esses 10 minutos e multiplicar por 1.5, ou seja, ele vai aumentar 50%, né? Vou pegar o nosso Excel de novo aqui. Cadê? Aqui, ó. 10 minutos. Tá? Ó, na prática mesmo, 10 minutos. Eu estou com o SC de 1.5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 10 minutos e multiplicar por 1.5. Ele vai para 15 minutos. Ele está dizendo o quê? Ó, você tem que aumentar, você tem que multiplicar para 1.5 o seu tempo de funcionamento para garantir que toda a área receba pelo menos a lâmina mínima. Porque tem lugar que está recebendo menos água. Então, quanto maior esse número aqui, pior. Vamos supor que eu colhi 1.2. Ó, em vez de irrigar 10 minutos, eu vou irrigar 12. Beleza. Se eu tiver com 1.8, é pior, ó. Em vez de irrigar 10 minutos, eu vou ter que aumentar para 18 minutos. Aí, quanto mais eu vou aumentando esse tempo aqui, significa o quê? Tudo bem, eu estou atingindo aquela área que está irrigando menos, só que aquela outra área, que 10 minutos era suficiente, agora a gente está recebendo em excesso. O problema é que eu estou jogando água em excesso agora em muitas áreas. Então, quanto maior esse número aqui, pior. E veja que quando eu aumento aqui o meu SC, ele fica menos criterioso. Para o mesmo projeto aqui, ó, ele falou que o meu SC agora, eu não mexi no projeto. O projeto continua o mesmo. Só que ele está dizendo, ó, seu SC é 1.08. Olha aqui, ó. 1.08. Ó, em vez de multiplicar, em vez de funcionar 10 minutos, vai funcionar 10.8 minutos. Nem 11, não vai chegar nem 11 minutos. Aqui, ó, se eu multiplicar 0,8 vezes 60... Opa! Olha lá, 48 minutos. Ou seja, vai funcionar 40 segundos, né? Vai funcionar, ó, 10 minutos e 48 segundos. Nem 11 minutos. Agora, se eu pegar esse SC em vez de 10, eu baixar ele para 1, eu estou sendo mais criterioso. Ó. Aí o SC, onde que foi, ó? 1.2. Ele está dizendo, ó, o seu SC agora é 1.2, ou seja, em vez de 10 minutos, você vai ter que funcionar 12 minutos. Ele foi mais criterioso, tá vendo? Então o meu SC, eu trabalho com valores mais baixos também, porque eu procuro ser mais criterioso. Então eu trabalho aqui com 1, em vez de trabalhar com 10, com 5, com 8, tá? Vamos lá, o manual, vamos ver aqui com o manual, vamos seguir o manual aqui. Para determinar os cálculos de todas as zonas de sprint, selecione no menu suspenso a área ou zonas
Para calcular a partir de uma área mais específica, escolha polilinhas temporárias ou polilinhas existentes. Se polilinha existente for selecionada, siga a linha de comando e defina 3 ou mais pontos para definir a área. Se polilinha existente estiver selecionada, siga a linha de comando e selecione uma polilinha de desenho. Ele está dizendo com relação a isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ele está dizendo isso aqui, na hora de calcular aqui, ó, qual que é a referência de área que eu vou dar para ele? Eu tenho a opção de falar zonas, eu tenho a opção de falar uma polilinha temporária, eu vou delimitar, na hora eu vou desenhar uma área, dizendo para ele o que ele para analisar, é aquela área, ou vou selecionar uma polilinha existente, tá? Se eu deixar selecionadas zonas aqui, aí eu tenho que marcar para ele aqui, ó, quais são as zonas. Entendeu? Agora, se eu não marcar as zonas aqui, ó, eu tenho a opção de falar para ele uma área existente, por exemplo, aqui, ó. Fala aqui, ó, vou pegar uma polilinha existente, a sua referência vai ser ela. Aí, na hora que eu clico para calcular, olha o que acontece, ó. Calcular. Ele não me deu a tabela, então ele está esperando eu dizer para ele, tudo bem, mas cadê a área? Aí ele está esperando eu dizer que polilinha é essa, eu vou dizer, ó, é essa aqui, ó. Eu tenho que dizer para ele qual que é. Vamos agilizar aqui. Vamos lá, clique no botão calcular para criar um densograma de zonas e espessores selecionadas. O CU, DU e SC serão exibidos na caixa de diálogo, é aquilo que a gente já viu no rodapé, né? Ache o cursor sobre o densograma para exibir uma leitura de taxa de precipitação em qualquer local, que eu já mostrei para vocês também. Você vai movendo o cursor sobre o densograma, ele vai dando informações específicas onde está o cursor de precipitação. Clique no botão salvar imagem para salvar a imagem com um arquivo JPEG, que é aqui, ó. Aí se eu clicar aqui, ó, no cantinho aqui, eu posso salvar essa imagem, tá vendo aqui, ó? Aqui eu posso salvar esse densograma. Eu digo para ele aqui onde que eu vou salvar, ó. Salvar lá na pasta, já existe um arquivo, tá? Vou substituir. É ele aqui, ó. Tá vendo? Salvou como imagem. Aí eu posso anexar isso numa proposta, uma coisa assim, para o cliente ver o estudo ali de distribuição de água que eu fiz, né? O que mais que o manual nos fala? Vamos lá. Aí ele vai salvar como imagem, tá? Eu posso imprimir. Clique no botão inserir dados de desenho para colocar os cálculos na tela de desenho, em formato de tabela. Ajuste as informações de estilo de texto, tal, siga a linha de comando, o ponto de inserção será o superior, tal. O que ele quer dizer é isso aqui, ó. Eu posso colocar no projeto essas informações aqui, ó. E esse botão aqui, ó, é para mim colocar na planta isso aqui, que ele está mostrando aqui sobre essas informações aqui, ó. Se eu clicar em inserir essa informação do desenho, ele fala assim, ó, qual que é a fonte? Aqui aumentar o zoom, acho que vai dar bom, ó. Ele está perguntando, ó, tudo bem, qual que é a fonte da letra? Posso deixar Arial mesmo, qual que é a altura, qual que é a cor, tá? Eu posso colocar e depois se eu vir que ficou alto ou mudar a cor, eu posso deletar e fazer aqui de novo. Mas se eu clicar em OK, aí eu venho agora e digo para ele onde que é para colocar, né? Vamos colocar aqui mesmo. Ó, aí essas informações aqui, ó, deixa eu tirar o zoom, essas informações aqui, ele colocou no projeto, tá vendo? Se eu estiver fazendo um projeto executivo, eu posso colocar isso aqui no projeto executivo. Ele está mostrando aqui, ó, as zonas, zona 1, 2, 3, está mostrando a área de cada zona. Aqui embaixo ele continua até o setor 10, né? Ele mostra aqui as informações da área, da vazão, da precipitação média. Ele mostra aqui a área total, os pontos de amostragem, a precipitação, ó, a precipitação máxima, a média e a mínima. Tá vendo? Mostra aqui o CU, DU, SC. Eu posso colocar isso na planta, se eu quiser. Tá? Vamos ver aqui que o manual continua nos dizendo. Vamos lá. Observações. A porcentagem do fator de tempo de rega, o WTF, é usada para ajustar a taxa de... Nós já vimos isso, né? Na prática. Então, esse aqui é só um reforço que ele está fazendo, mas nós já vimos isso aqui, como é que faz lá. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, suponha que todas as zonas sejam baseadas no mesmo local com o mesmo fluxo de 3 galões por minuto. A zona 1 é composta por todos os padrões de arco de 360, a zona 2, 180, a zona 3, 90, tá vendo? As zonas 2 e 3 parecerão superregadas se você não ajustar o WTF.
você pode definir a zona 2 para WTF de 50%, a zona 3 para 25%, para corresponder à taxa de aplicação de zonas. É aquilo que nós já fizemos na prática, né? O comando lê os dados de distribuição para cada aspersor na guia de dados de distribuição do banco de dados do aspersor. Se não existirem, isso aqui é o seguinte, no banco de dados eu posso colocar um experimento que eu fiz na prática. Porque isso que ele está fazendo são dados teóricos dos aspersores. Mas se eu fizer lá na prática, distribuir os copinhos e fazer um teste de distribuição, eu posso pegar essas informações lá, vir no programa, no banco de dados, deixa eu mostrar para vocês aonde que é. Olha só que legal. Aí vai ficar mais real ainda, né? Essas informações que ele está nos repassando. Onde seria? Seria aqui, ó, Ranked. O caminho seria esse aqui, ó. Ranked, Database, irrigação, aspersores. Então aqui, ó, a coluna do meio aqui, deixa eu dar um zoom. Ó. A coluna do meio aqui, ó, seria dados de distribuição, tá vendo? Eu selecionaria o aspersor aqui que eu fiz o teste. Vamos supor, nós fizemos um teste lá com o 5000 Plus, bocal 5. Aí eu venho aqui, ó, admitir. Aí eu coloco aqui qual a distância, né, em função do meu experimento lá, distribuição dos meus copinhos. Aí eu vou jogar as informações aqui, ó. O primeiro copinho estava a 50 centímetros. Qual foi a precipitação dele? Eu jogo aqui. Aí depois eu adiciono o outro. Ó, o segundo copinho estava a 2 metros, a 1,5 metro e tal, e coloco aqui o valor de precipitação. Eu jogo essas informações aqui e quando ele for fazer esses cálculos, ele vai buscar essas informações aqui que eu cadastrei. Aí fica mais real ainda a avaliação dele. Mas olha o que o manual nos diz sobre isso, né? O manual faz uma observação sobre isso, ó. Se não existirem dados para o aspersor, o padrão de distribuição de cada aspersor é considerado uniforme em todo o raio de alcance do aspersor. Nos casos em que não existem dados de distribuição reais para cada bocal, a distribuição não será totalmente precisa, mas servirá como uma boa diretriz para possíveis áreas úmidas e secas. Tá? Eu diminui o zoom aqui, né? A taxa de precipitação para cada zona é baseada na forma da área. O Ranked calcula a área de cobertura para cada zona individual e determina a taxa de precipitação com base no fluxo total dentro da área. O fluxo total dentro da área inclui os fluxos dos aspersores atribuídos a diferentes zonas, que também aplicam água na mesma área. Porque na hora que ele vai fazer, ele pega os setores, né? Por exemplo, setor 9 e 10. Tem uma área aqui, ó. O setor 9 vem até aqui, né? Esses dois 180. E depois tem o setor 10, que são esses 90 aqui, ó. Tem uma área entre eles aqui, que tanto os aspersores do setor 9, quanto os aspersores do setor 10 jogam água aqui. Então, na hora que ele vai fazer o cálculo de precipitação, o que é? Vazão sobre área. Ele vai considerar a vazão e vai considerar a área. Na hora que ele vai considerar a área do aspersor do setor 9, ele vai pegar a tela na frente. Só que na hora que ele vai pegar a área do setor 10, ele pega uma área ali que ele já tinha pego também do 9. Então tem uma certa área ali que ele conta ela 2 vezes. Tá? Isso que ele está dizendo no manual aqui. Mas não quer dizer que está errado, não. Quer dizer que é a forma que ele está calculando. Ele está só informando isso, porque depois, se você pegar essas áreas aqui e começar a somar, vamos supor 9 e 10, né? Ele mostra um valor de área aqui, ó. Ó, área total, ó. Tá vendo aqui, ó? Área total. Se você somar essas áreas aqui, vai dar uma área, um valor superior ao valor real da área. Se você somar esses valores e for lá no projeto e calcular a área e comparar, não vai bater, não. Não vai bater. Isso que ele está explicando no manual. Porque tem uma parte ali que ele acaba contando ela 2 vezes. Tá? Vamos lá. Para recolher uma seção na caixa de diálogo, para tornar outras áreas mais visíveis, clique na seta. Isso que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ele tem essa janela aqui, ele tem umas setinhas de lado aqui, ó. Eu posso clicar, ele recolhe essas áreas aqui, tá vendo? Se eu quiser, eu posso recolher as duas de baixo aqui, fico só com a maior aqui, umas setinhas que tem do lado aqui, tá vendo? É isso que ele está dizendo aqui no manual. Nós estamos vendo todos os botões, né, dessa tela. Vamos lá. A uniformidade de distribuição, conhecido como DU, é uma medida expressa como aqui. Ele vai falar o que eu já mencionei também, ó, com relação a 1/4 e com relação ao meio. Vamos lá. Ó. A uniformidade de distribuição, conhecida como DU, é uma medida expressa como uma porcentagem de quão uniforme a água é aplicada a uma área irrigada. A medida mais comum do DU é o trimestre mais baixo, 1/4. Que é a medida
da média do quarto mais baixo das amostras, dividida pela média de todas as amostras. O Rank também permitirá um cálculo de DU da metade inferior, ou seja, meio. Quanto maior a uniformidade de distribuição, melhor o desempenho do sistema de irrigação. É aquilo que eu falei com vocês, quanto maior o valor de DU, quer dizer que é mais uniforme a distribuição de água. A uniformidade de distribuição é útil ao determinar a necessidade total de irrigação durante o planejamento da irrigação. Por exemplo, um irrigador pode querer aplicar 1 polegada de água na área irrigada. Se o DU calculado para um valor de 80%, então a quantidade de água a ser aplicada na área seria a quantidade de água desejada dividida pelo DU. Nesse exemplo, a irrigação necessária seria de 1,25 polegada de água, ou seja, ele pega o volume de água e divide pelo DU, para corrigir essa desuniformidade, né? Quanto menor o DU, menos eficiente é a distribuição de água e, portanto, mais água deve ser aplicada para atender ao requisito mínimo. É o que eu falei com vocês. Tem que aumentar o tempo de funcionamento para garantir que toda a água receba pelo menos a lâmina mínima. Aí que ele tem as fórmulas, eu não vou detalhar essas fórmulas, que inclusive nós já fizemos no Excel ali uma vez, né? Ele tem o coeficiente de programação, conhecido como SC, é usado para determinar o aumento de tempo, aí isso aqui já vai diretamente no tempo de funcionamento, de execução necessária para irrigar a área mais seca, até que ela receba a quantidade necessária de irrigação. Se a uniformidade do sistema de irrigação for ruim, o sistema deve funcionar por mais tempo para irrigar todas as plantas suficientemente, usando mais água e irrigando em excesso na parte onde já estava recebendo o suficiente, né? Para calcular o coeficiente de agendamento, que é o SC, você deve primeiro localizar a área mais seca ou a área crítica do padrão de distribuição. A área crítica é a área que recebe a menor quantidade de água. Você pode calcular entre 1 a 10% mais seco da área, com a área mais seca sendo representada por uma caixa quadrada verde, aquela caixinha quadradinha que eu mostrei para vocês. Ele varia entre 1 a 10% da área total. Eu, como falei, eu prefiro trabalhar com o fator mais restritivo, 1%. A quantidade de água aplicada na área crítica é então dividida pela quantidade média de água aplicada em toda a área irrigada para calcular o coeficiente de agendamento. Como uma uniformidade perfeita não é possível, o coeficiente de escalonamento será sempre maior que 1. Tá? Aí tem o coeficiente de agendamento, indica a quantidade de tempo extra de irrigação necessária para irrigar adequadamente a área crítica. Por exemplo, suponha que a taxa média de irrigação do sistema de irrigação, irrigada suficientemente, é a área com um ciclo de 20 minutos. 20 minutos atende, tá? Agora, suponha que o coeficiente de escalonamento, que é o SC, é o fator de agendamento, para a área calculada, seja de 1,6. A área crítica não seria suficientemente irrigada após 20 minutos, devido à pouca uniformidade do sistema. Levará 32 minutos, ou seja, 20 minutos vezes 1,6 para aplicar uma quantidade adequada de água na área crítica. Os 12 minutos adicionais de tempo de execução regarão adequadamente a área crítica. Qual que é o problema? Enquanto isso, regarão demais o restante da área. Ou seja, quanto maior o valor de SC, pior. Quer dizer que mais desuniforme é a minha área. Eu tenho que deixar... E assim na prática o pessoal faz, né? Quando o pessoal faz um espaçamento inadequado, deixa as pessoas muito longe e tal, uniformidade baixa, na prática o que acontece? Você olha assim, o jardim está umas partes mais escuras, um verde mais bonito e uma parte mais amarelada. E como o pessoal corrige, aumenta o tempo de funcionamento. Aquelas áreas amareladas, não é que não está caindo água. Está caindo água, mas ainda não é o suficiente. Só que uma outra área lá já está caindo o suficiente. Aí o que a gente faz na prática? Não, aumenta o tempo de irrigação lá, que essas manchas amarelas que vai sumir tudo. Vai sumir e vai. Qual que é o problema? Aquela área que já estava verde vai receber em excesso. É isso que a gente está dizendo, ó. Colocando na ponta do lápis quanto que ele tem que aumentar o tempo de funcionamento para garantir que toda aquela área receba a lâmina adequada. Ok, turma? Tranquilo? Deu para entender aqui todas as funções. Ó, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui, ó. Nós passamos por todos os botõezinhos que se aperta aqui. E por último, fechar, né? Tem um botãozinho aqui, ó, de fechar.
Então nós passamos por todos os botões dessa janela, para vocês terem condições aí de usar essa ferramenta no seu dia a dia, ok? Fique com Deus e até a próxima, tá bom? Um abraço.